Olá, olá. Espero que vocês estejam bem apesar da pandemia. Este vídeo foi feito exclusivamente porque esta inscrita pediu. Então, na verdade, vão ser dois vídeos, vou ter que dividir em duas partes. Uma que é o contrato de aluguéis de casa e a outra parte acho que eu vou falar sobre preços das casas alugadas próximo às universidades. Antes de começar esse vídeo, eu só queria avisar que aqui no canal tem vídeos não só em português, mas também tem vídeos em polonês. Estão todos traduzidos, então quem quiser assistir pode assistir, porque nos vídeos em polaco eu resumo nossa cultura, a nossa forma de viver, a nossa forma de vestir, para que os poloneses saibam um pouco mais sobre nós. É só ativar a legenda, tem legenda em português, então não será um problema. Ok, agora vamos direito ao vídeo. Primeiro, quando você pensa em alugar uma casa aqui na Polônia, eu vou me basear na cidade de Cracóvia, que é onde eu vivo. Então, quando você pensa em alugar uma casa, você tem que saber quanto você tem disponível para gastar no mês, com quantas pessoas você vai viver, ou seja, com quem você vai viver, e isso inclui também a quantidade de pessoas. Então, se você vai viver com um filho, se você vai viver com os amigos, se você vai viver com namorado ou namorada, então tem que saber quanto você está disposto a gastar. Tá disposto não, porque disposição, ninguém tem disposição para pagar. Para pagar, ninguém tem disposição. Então, quanto você tem disponível para poder pagar o mês. Antes de falar do contrato de aluguel, primeiro você tem que saber como eles especificam as casas aqui. Ou seja, nisso eu me refiro a quê? Me refiro que quando eles falam que uma casa tem 3 quartos, não é exatamente 3 quartos de dormir. É exatamente 3 quartos contando já com a sala. Quando eles se referem, assim, em uma publicação que você vê ou no Facebook, porque nós aqui em Cracóvia, pelo menos, temos um grupo do Facebook que é colocado apenas as propostas de casa ou os aluguéis de casa, as pessoas que querem alugar as suas casas, então fazem algumas publicações naquele grupo, postam algumas fotos, postam a descrição do preço e tudo mais. Então eu depois vou deixar esse grupo aqui, o grupo é esse aqui do Facebook, eu depois vou deixar na descrição para que vocês possam pedir acesso e assim entrarem no grupo, porque o grupo é privado, vão entrar no grupo e vão conseguir ver todas as publicações. Então, nessas publicações, quando eles se referem que uma casa tem 3 quartos, isso quer dizer que são 2 quartos e uma sala. Ou seja, eles falam 3 quartos contando já com a sala. Se eles falarem que tem 4 quartos, então vai ser 3 quartos e uma sala. Então, mas geralmente as salas são com anexo, eles escrevem anexo kuchenny. Isso quer dizer que na sala é já junta com a cozinha. Eu depois vou mostrar como é que é a casa onde eu vivo com as minhas amigas. Então eu vou mostrar como é que é o interior da minha casa para vocês verem, para terem uma noção como é que é a casa de 3 quartos aqui. Geralmente as salas são em conexão com a cozinha. É isso que eu queria dizer. Mais um detalhe que eu esqueci de dizer. Aqui tem alguns termos que, mesmo que você traduzir, porque lá no Facebook já dá para traduzir a página, vem todo o relato em português, mas mesmo que você traduzir, tem coisas que não vão traduzir exatamente do jeito que são. Então, tem algumas palavras-chave que eu vou dizendo ao longo do vídeo e automaticamente vou traduzindo. Então, quando aparecer uma casa que diz assim na descrição, Mieszkania jedno osobowe. Se vi jedno osobowe, quer dizer que é mesmo só um quartinho de nada. É só um quarto que já tem no canto, já tem a placa para cozinhar, tem um armário de cozinha e tem um banheiro. Só mesmo assim. Entraste, já estás na sala, estás no quarto, estás na cozinha, só não estás no quarto de banho. Porque o quarto de banho é separado. Isso que eu tô entendendo aqui até o momento. Claro. É assim, quando aparecer Mieszkania jedno osobowe, quer dizer, é só mesmo um quadrado, um quadradinho só. Dwupokojowy quer dizer um quarto e uma sala. Claro, a sala já anexada com a cozinha. Agora vamos falar sobre os pagamentos. Como no princípio eu disse que você tem que ter em conta de quanto você quer gastar. Não é querer. Ninguém quer gastar dinheiro. Realmente. Se for de graça, se for de graça, melhor. Mas você tem que ter em conta, antes de começar a procurar a casa, antes de assinar um contrato, primeiro você tem que pensar quanto você tem disponível para gastar mensalmente. Segundo, você tem que pensar quantas pessoas irão viver nesta casa.
E em terceiro, você tem que pensar se você vai assumir esses gastos sozinha, se você não tiver assim nenhuma responsabilidade, se você não tiver um filho, por exemplo, então você tem que pensar se você vai assumir essa responsabilidade sozinha, tem que pensar quanto você vai gastar no mês. Mas se você for viver com alguns amigos, aí sim, você pensa num preço total em conjunto e depois repartem todos a mesma quantidade para que não seja tão caro assim, do jeito que eu faço aqui com as minhas amigas. Então, depois de ter todas essas ideias claras na sua mente, quanto você vai gastar, então agora vamos falar sobre os pagamentos. Aqui, quando se fala dos pagamentos das casas, você tem que ter em conta que você vai pagar 3 a 4 coisas em separado. Se vocês entrarem nesse grupo que eu acabei de mostrar no princípio e que vou deixar na descrição, se vocês entrarem nesse grupo, vão ver na descrição já tudo sobre o pagamento. Então, eles falam Senanaimo, quer dizer que é o valor do aluguel que você tem que pagar a quem? No proprietário. Depois vem o Chins Administracine, e quer dizer a limpeza do prédio, ou seja, das escadas e tudo mais, o lixo, a manutenção do prédio, tudo isso. O terceiro, eles colocam já assim, Plus, Pronde e Ogivania. Pronde quer dizer que a energia. Ogivania, eles se referem exatamente aos aquecedores das casas. Então, essas duas coisas, na maioria das casas, você paga em separado. Já não tá incluído no Chins Administracine. Então, você vai pagar em separado. Mas, essas coisas você paga em separado porque depende muito do teu uso. Então, o pagamento total mensal da casa que você alugar vai ser a soma dessas 3 coisas que eu acabei de falar. Agora, o passo antes da assinatura do contrato, ou seja, o momento que você pensa se quer mesmo aquela casa, se você quer mesmo alugar aquele espaço. Não sei, querido, que eu não vi. É o primeiro mês. Aqui na Polônia, a maioria das casas é terrível no primeiro mês, porque além de você pagar a quantidade mensal, essas 3 coisas que eu acabei de dizer, além de você pagar a quantidade mensal, você vai ter que pagar a imobiliária e você vai ter que pagar também um dinheiro correspondente a um mês de aluguel como garantia que você não vai estragar nada naquela casa. Porque no momento que você sair, eles vão ter que verificar se tudo está em ordem, se você não estragou nada, se está tudo em perfeitas condições. Se tudo estiver em perfeitas condições, eles te entregam o dinheiro que você dá. Mas é assim, antes de você assinar o contrato, você vai ter que pagar, porque a maioria das casas são promocionadas pelas imobiliárias. As imobiliárias é quem fazem a divulgação dessas casas. Então, ao invés do proprietário que deu essas casas na imobiliária para divulgar, pagar ela, você quem está a alugar é quem vai pagar a imobiliária. Vê se isso tem sentido. Essa é uma coisa que eu até agora não consegui entender aqui na Polônia. Como eu quero alugar a casa, ainda eu é quem tenho que pagar a imobiliária, sendo que eu é quem encontrei a casa procurando pelo Facebook ou pelo site, embora o site, a maioria dos sites são de imobiliárias, mas no final de tudo fui eu quem encontrei a casa. Eu procurei a casa no Facebook, aleatoriamente procurei, encontrei. Ainda por cima eu é quem vou ter que pagar a imobiliária. Isso não tem lógica, eu até agora não consigo entender isso, mas é assim. Então, quando você está prestes a assinar o contrato, primeiro você vai ter, no primeiro mês você vai ter muito gasto. Primeiro, você vai ter que pagar o mês da casa. Por exemplo, suponhamos que a casa você paga mensal 2.000 PLN, incluindo todos os gastos, a manutenção do prédio, incluindo o lixo, incluindo a energia, incluindo o aquecedor, incluindo o aluguel da casa. Tudo isso deu 2.000 PLN. Então, esses 2.000 PLN é o valor do mês. Você vai ter que pagar novamente outros 2.000 PLN na proprietária para assegurar que no dia que você sair desta casa não vai estar nada partido, não vai estar nada estragado. Então, se tiver algo estragado, eles vão descontar nesse 2.000 que você acabou de dar. Mas, se tiver tudo em ordem, eles no final, quando você tiver a sair da casa, eles te devolvem.
Terceiro, você vai ter que pagar a imobiliária. Geralmente a imobiliária varia muito. Ou é o valor do mês que você vai pagar na casa, que é 2.000, ou é um pouquinho abaixo desse valor. Ou seja, pode variar. Se você paga mensalmente a casa 2.000, então esse valor da imobiliária pode variar de 1.400 a 2.000. Ou seja, no mês, você é capaz de atingir quase 6.000 zlotys, ou seja, quase 6.000 PLN, ou mesmo os 6.000 PLN. O que quer dizer que, além de você ter o dinheiro da casa do mês, você vai ter que preparar mais 2 vezes a mesma quantidade do valor do aluguer que você vai ter que pagar antes de assinar o contrato. Ali, depois de estar tudo isso regularizado, aí sim quando você tiver esse valor todo, ou seja, os 3 valores, você vai poder assinar o contrato. Então, chegando nesse ponto, você assina o contrato com a proprietária, coloca o nome, te dá as chaves e tudo mais, te dá os regulamentos, o número da conta onde deve ser depositado, isso já fica incluído no contrato. Então, você vai ter que passar mensalmente a depositar nesta conta bancária que vai estar escrita no contrato. E ali sim, aí terminou o processo de alugar de casa. Então você assina o contrato, eles te dão a chave e você vive sem problemas alguns. Pelo menos aqui onde eu vivo, a senhora não vem nem fazer revisão, não vem para nada. Ela às vezes liga para saber se tem algum problema, se não tem. Ou nós também às vezes ligamos quando na casa dá algum problema, então às vezes ligamos para ela. Esse é o processo de aluguer de casa aqui na Polônia. Para a segunda parte, eu vou falar sobre as casas, se são mais próximas, quanto custam. Então, no próximo vídeo, ainda mesmo a pedido desta inscrita, eu vou fazer o vídeo falando das proximidades das casas, os valores das casas próximas às universidades. É isso que eu queria dizer. Então, até o próximo vídeo, que já vai ser daqui a pouco, porque eu vou gravar daqui a pouco. Então, até lá. Nos vemos. Tchau.